seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde e Companhia, esse projeto que pretende levar mais informação para você e para mim, para todos nós, para que tenhamos mais qualidade de vida. Afinal de contas, a gente quer viver mais e quer viver melhor, não é mesmo? Então vem com a gente que o programa de hoje está muito bacana. A gente vai mostrar para você um exemplo de inovação em saúde, de clínica que virou uma casa terapêutica para crianças neuroatípicas. Já pensou? A gente vai mostrar todos os detalhes hoje. Vamos mostrar também como manter uma vida mental saudável a longo prazo. A doutora Euglena Lessa conta tudinho pra gente. Como fazer com que as crianças tenham um almoço saudável? Essa que é a principal refeição do dia, precisa ser muito bem avaliada por nós pais para que os filhos possam crescer, se desenvolver com saúde. E no Em Movimento a gente vai dançar um pouquinho juntos. Simbora? Que tal trabalhar a coordenação motora, a memória, gastar caloria e ainda se divertir? Pois eu te apresento a aula de dança onde todo mundo pode participar. Gabriel Lopes é o professor, um dos professores aqui da aula de dança da academia. Gabriel, o que mais me impressiona é que tem gente de toda a idade fazendo aula. Todas as idades. Não tem restrição de idade nenhuma. Agora, tem alguma dificuldade, assim, que precisa ser transposta? Porque, assim, é muito passo, né, para decorar e, assim, como é que você consegue colocar tudo na cabeça ali, decorar e é sempre do mesmo jeitinho, né? Porque é uma coreografia. Por ser uma coreografia, ela é toda marcada. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente, professor, ajuda as meninas, que é contagem, cantar. Quando a pessoa conhece um pouco a música também, já ajuda demais mesmo. Existe ali um entrosamento que as meninas, muito mais do que simplesmente uma aula de um exercício comum, aí parece que é um momento de divertimento, né? Hoje em dia, tanto que a gente fala que a dança ela deixou de ser dança, ela é uma terapia. Ela é um momento de descontração, de vir e soltar. Todo mundo fala, Gabriel, eu tô indo pra aula pra desopilar, pra brincar, não sei o que, a coreografia vai ser o de menos. É o de menos de verdade. Para começar uma aula de dança? Qual a primeira recomendação? Precisa passar por algum teste específico ou não? É só vir e se jogar? Só vir e se jogar. Porque o pessoal me para muito, Gabriel, eu não sei dançar, eu tenho vergonha. Não tem, não precisa. Venha, experimente, se joga, porque o primeiro passo é você se deixar levar. Venha, porque eu digo que a dança é um autoconhecimento. Eu tenho vergonha, sim, mas aí quanto de vergonha eu tenho? Será que eu não posso dançar um pouquinho? Nem mexer nos braços? Depois eu solto as pernas e depois eu vou me jogando e vai se jogando. E acaba quebrando um pouquinho da timidez também, né? Algumas empresas que eu já dei palestra, a gente fala sempre que a dança pode interferir no atendimento ou até mesmo na desenvoltura em outros setores. Porque no trabalho você começa a soltar mais, você começa a ser mais expressivo. Porque a gente é muito expressivo na aula, né? Então é muita mão, é muito movimento. Então a gente trabalha com movimento também em outros lugares. E aí a gente acaba transportando isso para outros lugares. E caloria? Queima muita caloria mesmo? O pessoal já saindo suado. A dança é como você fugir dos seus problemas. Você dançar é você sentir algo novo. A dança lhe traz coisas boas, sentimentos bons. Com a dança você consegue fugir da depressão, da ansiedade.
Dançar é como você chegar ali e mostrar o que você realmente, o que você é. Eu acho que eu comecei a dançar num grupo de dança, acho que com meus 8 anos de idade. Não era nada danças específicas como forró, não. E é que sempre aquele nordestino, ele tem aquele samba no pé. Então acho que eu nasci com esse samba no pé. E foi lá que eu aprendi. Eu acho que ser o que eu sou hoje, o meu caráter, a minha personalidade. É como eu disse pra você, se eu falar aqui o que é dançar, eu não vou conseguir. Dançar é sentir, dançar é você se jogar, dançar é você estar alegre, é você estar feliz. Por exemplo, hoje eu não ia sair da minha casa pra vir pra cá. Hoje seria um dia de eu estar descansando, eu saí de um plantão cansado, eu estava em outro treinamento. E aí eu passei uma mensagem para minha amiga, e aí, você vai hoje pro treinamento? Ela disse, vou. E aí foi uma resposta de Deus. Quando eu pisei a porta, que eu entrei ali, era como se Deus estava preparando algo para mim naquele momento. E ali, quando eu subi no palco para falar com as alunas, foi algo que, tipo assim, foi o Espírito Santo de Deus, não foi eu que estava ali. Então é como eu estou te falando, dançar te faz algo novo, te renova, tu acaba esquecendo teus problemas, tuas ansiedades. É algo que você consegue sentir, mesmo aquela pessoa que não consegue dançar. Eu acho que quando você se joga, você acaba mostrando um sentimento no qual você não consegue explicar, e sim sentir. Eu acho que resumidamente é isso. Eu estou dançando há 2 anos e meio, desde que eu entrei na PUC, e entrei justamente por causa da dança. Nas outras academias eu sempre fiz, mas aqui eu ficava visualizando pelo Instagram. Eu disse, não, vou para essa academia, que lá tem tudo, é completa. Então a dança me chamou muita atenção. Eu faço todos os dias. Às vezes eu venho de manhã, às vezes eu venho de noite, dou preferência a todo mundo. A dança ela faz bem para o corpo e para a alma. A gente entra ali naquela sala, esquece dos problemas, sai feliz, começa o dia tranquilo. Se não der tempo de vir de manhã, de noite, termina o dia bem feliz, dançando, se divertindo. A gente entra ali realmente para extravasar. Venha, só venha, porque eu cheguei aqui e não sabia de nada, nem para onde ir. O pessoal ia para o lado esquerdo, eu ia para o direito, mas agora tá tudo certo. Criança recusou o almoço, tá na dúvida, se substitui, oferece outra coisa, guarda na geladeira para oferecer mais tarde. Calma aí que eu vou te ajudar. É muito comum que a criança recuse uma refeição principal como o almoço, por exemplo. Quando isso acontece, o ideal é que você avalie toda essa rotina. Pense antes, que horas foi a refeição anterior? Será que não está muito próximo uma da outra? Muitas vezes ajustar a refeição anterior ajusta a fome da criança para o horário do almoço. Então sempre pense na alimentação da criança como um todo. Mas se você já pensou sobre isso e mesmo assim a criança recusou a alimentação, faça o seguinte, converse com a criança. Meu amor, o horário do almoço terminou. A próxima refeição é daqui a 1h30, tudo bem? Nesse momento você retira aquele alimento e escolha algum dos itens desse prato para oferecer na refeição anterior. Não precisa colocar o prato inteiro. Então vamos supor que a próxima refeição é um lanche. Nesse lanche você oferecer uma tapioca para a criança. Pegue essa tapioca e coloque alguma proteína que estava nesse prato anterior que ela recusou. Assim ela vai entender que ela não se livrou daquela refeição e a próxima refeição você garante pelo menos um bom aporte proteico e de energia para ela. E aí, gostou aí do primeiro bloco do programa? Mas tem muito mais. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como a gente pode ter uma vida longa e com a saúde mental, ok. E vamos mostrar também para você uma clínica em forma de casa. A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Pharma, remédio barato de verdade. Clínica Viviane Lopes, transformando desafios em conquistas. A Bebê de Natal, o clube da família que tem salão de beleza. Todos nós queremos viver mais, mas queremos também viver com mais qualidade de vida. Nesse sentido, todos nós então queremos envelhecer. E vamos envelhecer se tivermos sorte, não é mesmo? Mas envelhecer com saúde mesmo, com saúde mental,
É um dos desafios maiores que a gente vai ter pela frente. A doutora Euglena Lessa, ela é psiquiatra e tem um foco muito direcionado para as questões da saúde mental dos idosos. Doutora Euglena, dá para a gente envelhecer consciente? Sim, com certeza, consciente, mesmo que em algum momento essa mente venha a adoecer, esse processo de consciência ele deve ser trabalhado antes, né? Então, acho que desde o momento em que a gente procura envelhecer com qualidade, acho que as pessoas se preocupam tanto com envelhecer no futuro, eu quero deixar uma poupança, eu quero envelhecer de tal e tal forma. Da forma material, Da forma né? material, se preocupa com as questões físicas, estéticas. Então, precisa se preocupar com as questões também mentais, psicológicas, porque muitas vezes você pode chegar lá na frente e ter organizado sua vida financeira, ter organizado tudo, né? Estar num shape ou numa forma física que você deseja, mas dentro a parte psicológica pode não estar preparada. Então as pessoas, para envelhecer, para saber envelhecer, elas têm que começar a aprender também a se desprender. Porque à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos nos desprendendo. São mães que têm que se desprender dos filhos, que vão casar, vão seguir suas vidas, vão morar em outros países, como tem acontecido com tanta frequência, a se desprender do trabalho, né, da nossa missão, digamos assim, da nossa representatividade social, porque muitas vezes, principalmente para aquela pessoa que tem o trabalho como foco principal da vida, aquilo ali, na hora que é retirado, é como se tirasse o sentido. Tira a identidade da pessoa, né? A identidade. Às vezes também. A pessoa se apresenta, você Isso. quer, eu sou repórter. Eu deixo de ser repórter e eu deixo de ser eu. Entende? E nesse desprender do processo de envelhecimento, desprende das questões materiais, né? Tem que se desprender e da saúde, inclusive. Uma reflexão interessante para a gente pensar é que eu preciso aprender a me desligar também da minha saúde. Isso não quer dizer de forma alguma que você vai ser negligente com sua saúde. Nem descuidado. Não, você vai fazer tudo o que tem que ser feito de forma preventiva, moderada, todos os exames preventivos que são indicados e está avaliando periodicamente, mas está enxergando um sinal do seu corpo, determinada dor, determinado sintoma. Limitação mesmo, Isso. né? Mas a gente acaba tendo limitação até auditiva, visual. As limitações que a gente perceber, isso é sinal que você tem que investigar. Mas não viver o tempo inteiro apegado e ligado a uma condição de saúde que muitas vezes não é possível. Porque envelhecer é mudar. Então, obviamente que você vai ter a melhor qualidade de saúde, de mental e física que você pode ter com 70, com 80, mas não a mesma que você tinha com 30 e com 40. E para muita gente isso é muito difícil. Então, se desprender um pouco, porque na hora que você entrega toda a sua energia, todo o seu pensamento voltado para manter uma saúde, que às vezes é uma meta de saúde inatingível, você deixa de pensar em outras questões, que é a questão do processo de envelhecimento, da finitude, que é algo que não é opcional, é algo que vem para todos. Então a gente precisa pensar nessas coisas, em trabalhar espiritualmente as nossas questões, a nossa essência, em compreender alguns aspectos da vida que vão nos levar a envelhecer com mais tranquilidade. E aí, Entende? quais são os fatores, vamos dizer assim, externos, né? A gente está falando ali, envelhecimento, a gente não tem controle, não tem como modificar, né? São os Não. fatores modificáveis e os não modificáveis, e o envelhecimento vai ser o não modificável, né? Isso. Quais são os fatores, então, modificáveis que a gente pode ter na nossa rotina para que esse envelhecimento, para que a nossa saúde mental seja preservada o máximo possível ao longo da vida? Quando a gente fala, por exemplo, das doenças neurodegenerativas, que é o que hoje a população teme, e teme com razão, porque nós temos uma progressão, né, na quantidade de pessoas com demência de uma forma assim, muito assustadora, né? Então a gente tem proporção de triplicar o número de dementes, de pacientes com demência hoje, para daqui 2050, por exemplo. Então é algo muito assustador. Nós temos visto também muitos casos de demência precoce, que são aquelas pessoas que entram nesse processo antes mesmo dos 60 anos de idade. Então, existe hoje muitos estudos nesse sentido, de identificar que fatores de vida, que comportamentos, que condições levam a um aumento da probabilidade da pessoa demenciar tão precoce, por exemplo. Né?
Então, quando se fala de demência, alguns fatores já estão realmente bem estabelecidos, que é a questão da escolaridade, né? Manter uma mente ativa o máximo possível, a questão da socialização, se manter sempre em ambientes de comunicação, sociáveis, a questão da alimentação, atividade física, uma alimentação muito mais voltada para o estilo mediterrâneo, digamos assim, o estilo de mais verduras, mais peixes, né? Mais óleos saudáveis, como é o caso dos azeites, etc. Então, assim, buscar não fumar, né? Não beber de forma exagerada, né? Se movimentar o máximo possível. Os exercícios de resistência e musculação são muito importantes, todos são, melhor do que nada, né? Do que ficar parado, mas o de resistência tem se mostrado bem interessante na prevenção. A obesidade, o controle da obesidade, da diabetes, da hipertensão, são as doenças crônico-degenerativas, elas precisam estar sempre controladas, né? Então, ajudando, mexendo nesses fatores, a gente vai conseguir, pelo menos, se você é uma pessoa que tem uma carga genética, que tem uma predisposição de demenciar, porque vovó teve, papai teve, alguém teve, talvez você tenha um gene que predispõe, esse gene pode estar adormecido, mas se você tem uma vida desregrada, uma vida que não segue esses cuidados, né? Que todo mundo fala, um nutricionista fala, mas é verdade, a gente fala o que a gente vê nos estudos, o que os estudos nos trazem e o que a gente vê na prática. Então a gente precisa se esforçar um pouco nesse momento para que a gente possa colher os frutos. Não que você não vá deixar de ter uma demência se você tem uma predisposição genética, por exemplo. Mas uma demência que você poderia ter com 80 anos de idade, se você não se cuida, você pode antecipar isso para 60 anos. Né? Tem fator desencadeante dessa demência ou desse tipo de, vamos dizer assim, a pessoa tem uma perda na família e de repente ela tem aquela predisposição antecipada? Michele, quando a gente fala em demência, as pessoas lembram logo de Alzheimer, né? Esse nome vem sempre à tona, porque é o tipo de demência mais conhecida e a mais comum, é a mais frequente. Então, em torno de 70% dos casos das demências são de Alzheimer. Mas, para qualquer doença neurodegenerativa, a gente observa mesmo que existem gatilhos que podem ser fatores estressores importantes para desencadear, para acelerar o processo de adoecimento, né? Então, sim, eu vejo muito aqui no consultório, por exemplo, o esposo faleceu, né? E aí a esposa, poucos meses depois, começa a ter um quadro demencial, esquecimento, desorientação. Mas às vezes quando você vai conversar com a família, você vê que já vinha um pouquinho antes. Aquela coisa sutil, esquecia uma coisinha, outra achavam que era da idade. Morreu o esposo, aquilo acelera. Então, há gatilhos, perdas realmente, aposentadoria e outras alterações, até um infarto, outras alterações orgânicas que podem sim acelerar esse processo. E para a gente concluir rapidamente, tem tratamento para isso? Tem, o tratamento, sempre existe tratamento, né, Michele? Quando a gente fala de tratar, a medicina ela veio não só para curar, ela existe para tratar as pessoas, dar suporte. Então, o tratamento, existe o tratamento de cura, o tratamento de reabilitação, conservador, o paliativo. E a gente tratar uma pessoa, não desistir da vida dessa pessoa e apoiar. E quando a gente fala de idosos, principalmente idosos com demência, a gente dá todo esse apoio, um apoio em relação à orientação familiar, à qualidade de vida desses pacientes. Existem medicamentos hoje que, se tomados na hora certa, podem retardar a evolução da doença, e 8 até 10 anos, por exemplo, otimizando essa qualidade de vida, prolongando essa vida desse paciente. Além do que, nós temos sim hoje perspectivas de tratamentos mais modernos, foram aprovados nos Estados Unidos e já estão sendo utilizados em alguns pacientes e nos traz uma perspectiva de parar a doença. Então, sempre muito importante, no caso do paciente, ter sintomas iniciais, fazer hoje a busca precoce, a investigação precoce, um rastreio, porque quanto mais precoce o diagnóstico, melhores são as chances de você conseguir não só estacionar a doença com esses medicamentos mais novos, como dar uma maior lentificação nesse processo de adoecimento mental. Excelente. Muito obrigada, doutora Euglena. Nada, disponho, eu que agradeço.
Inovação em Saúde de hoje, a gente vai trazer o exemplo de uma casa, é uma casa mesmo, montada para ajudar as crianças atípicas, os jovens atípicos nas suas rotinas. Eu tô aqui com a Mayara Freitas, que é a supervisora dessa casa. Mayara, quando surgiu a ideia de realmente fazer uma casa, não um modelo de casa, que a gente não está vendo, vamos dizer, fogãozinho de brinquedo, não. Aqui o fogão tem fogo mesmo. Há 4 anos atrás, nós começamos a perceber, né, que as crianças e adolescentes da gente precisavam de um modelo mais ampliado e de um ambiente mais naturalístico, onde eles pudessem trabalhar todas as habilidades, né, e repertórios que estavam sendo ensinados. Então, aquele modelo somente de sala, dentro de um ambiente clínico, ele estava um pouco limitado. Então, foi nesse momento que a gestão e a equipe técnica se reuniram para pensar no modelo baseado em modelo americano, inclusive propostas de intervenções comportamentais americanas, para trazer a casa terapêutica e uma equipe multidisciplinar para trabalhar aqui conosco. Como é que as crianças atuam aqui, né? Ou têm as terapias? Quantas vezes por semana? Durante quantas horas? Aqui na casa, todas as intervenções são baseadas na análise do comportamento aplicada ou no modelo do ESDM, que é o modelo de intervenção precoce. Diante desse contexto, elas passam por uma avaliação prévia, né? Elas passam por todo um processo avaliativo e também de elaboração de plano terapêutico. Após a gente saber quais são os objetivos dessa pessoa, que vai delinear as necessidades terapêuticas dela, nós inserimos, né, esse paciente aqui. Então ele vai vir a depender da carga horária que ele precisa. A intervenção ABA, ela tende a ser toda individualizada, assim como a intervenção baseada no modelo Denver. Então, algumas pessoas podem vir a frequentar a casa 2 vezes por semana, outras todos os dias, alguns pacientes somente 1 vez por semana, tudo a depender da necessidade e do plano terapêutico dessa pessoa. E ela tem alta, assim, depois de um tempo? Como é que funciona isso? Sim. São intervenções comportamentais intensivas, né? Contudo, a gente sempre espera que aquela pessoa, ela reabilite, ela supra o máximo que puder do atraso do desenvolvimento que ela tenha apresentado pra gente inicialmente e ela possa ter bons repertórios de autonomia e independência para ser reinserida na sociedade de forma efetiva. Então, os nossos pacientes, apesar de passarem um longo tempo conosco, normalmente eles têm alta. E aqui no contexto da casa, a gente consegue simular muito o ambiente natural, trabalhar muitas habilidades sociais, habilidades funcionais, habilidades de autocuidado, tudo a depender do plano terapêutico dele. E consegue sempre fazer a generalização e a fluência de tudo que está sendo ensinado. A Lorena Vidal é coordenadora da casa, nutricionista. Lorena, qual a importância para as crianças terem contato com essas coisas do dia a dia, como, por exemplo, fazer um bolo de banana? Olá, bom dia, Michele. Boa parte dos nossos pacientes autistas, eles têm quadro de seletividade alimentar, certo? Então, assim, o foco da casa hoje, né, é proporcionar, através das oficinas culinárias, uma apresentação gentil e lúdica dos alimentos que comumente são aversivos para as crianças. Então, assim, o paciente, ele não tolera uma banana, mas aí através de uma receita, de um bolo, eu vou fazendo essa aproximação gradual e lúdica e ele tem um contato mais fácil com aquela fruta que é aversiva, certo? E as crianças aqui, a gente vê assim, o próprio Nicolas, né? Eles estão bem inseridos no ambiente de casa mesmo, então vão para o sofá, brincam. Exatamente. Né? Isso favorece, isso faz com que o desenvolvimento dele, por exemplo, seja mais rápido do que se tivesse só numa sala de terapia, por exemplo? Sim, até porque aqui nós temos interação com crianças de vários níveis de suporte, certo? Então, assim, a criança, ela aprende muito por imitação. Então, ao visualizar o colega executando uma atividade, ele vai ficando mais próximo, ele vai tendo um interesse maior e vai facilitando o processo de aprendizagem, que é o que a gente objetiva tanto aqui na casa terapêutica. Qual música que você quer cantar? Meu limão. Meu limoeiro. Mais 2 cartas. Vai ter que puxar duas. Mas aí eu posso jogar?
Ano. Oi, assim. Para uma criança aprender algo novo, ela precisa ter uma exposição de pelo menos 500 vezes, segundo estudos. Mas quando ela está brincando, esse número de repetições diminui bastante. Para quantas, Fernanda? A gente trabalha aqui com o modelo Denver de intervenção precoce, né? Ele vai preconizar que a criança aprende em torno de 20 repetições quando ela está brincando. Olha só! Então a importância da gente expor essa criança a uma brincadeira, mas uma brincadeira onde tudo é pensado, planejado para que ela aprenda. Então o Denver ele pensa no desenvolvimento global da criança, que ela desenvolve em todas as áreas do desenvolvimento. E assim a gente pensa na independência pessoal, na comunicação receptiva, comunicação expressiva e tudo isso dá para fazer aqui brincando. E essa casa, ela favorece esse aprendizado, então, e potencializa esse aprendizado? Exatamente, né? Que a gente pensando em um ambiente clínico, a gente reproduz aqui um ambiente domiciliar. Então, reproduzindo isso, essa criança consegue aprender habilidades como tomar banho, por exemplo, se alimentar, fazer um lanche rápido para ela, sentar com os amigos para brincar, receber os amigos em casa. Então, são coisas que são bem interessantes e difíceis de trabalhar em um ambiente clínico, mas aqui a gente consegue propiciar isso para as nossas crianças. Me conta o que achou do programa de hoje. Participa, interage, manda um comentário, uma crítica, uma sugestão pro @SaúdeCia na TV. Eu tô esperando, viu? Por hoje é só. Lembrando que sábado que vem, 2h30 da tarde, a gente está de volta. Até lá. A ABB de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A ABB de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Pharma, remédio barato de verdade. Clínica Viviane Lopes, transformando desafios em conquistas. A ABB de Natal, o clube da família que tem salão de beleza. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon, comunicação propositiva. Realização Praia Filmes.